Bom dia, meu nome é William Cioli, né? Vou fazer essa apresentação, né, do dimensionamento de uma microusina fotovoltaica residencial, tá? Esse projeto está localizado em João Pessoa. Queria agradecer, né, o auxílio aí e as correções do professor Everton, né, e aos colegas que contribuíram muito durante o meu período de formação nesse curso. E a todos os professores também, tá? É, Inicialmente, né, eu tive algum problema com esse projeto porque ele tem um problema de sombreamento. Então, além de outros, né, também da necessidade de aumento de carga, que certamente vai ocorrer durante, durante a vida útil desse projeto. Então, inicialmente, o procedimento que a gente chegou, né, que eu fiz, né, foi o é, consumo local, né, a base do dimensionamento, a definição dos módulos e do inversor, a compatibilidade elétrica, né, a questão de geração dos créditos, né, aí a questão de análise de sensibilidade SCE, né, e a economia de decisão, payback e robustez. Né. Então, a localidade, né, Rua Manuel F. Nascimento 84, Conduto FB João Pessoa, Paraíba, CEP 58-1051-60. E aqui estão a localização dele. Tá? Então, de acordo com o site do Cresesp, né, o, o número de horas de sol pleno, a média anual é dada em quilowatts-hora por metro quadrado dia, e é de 5,48 para essa localidade, em João Pessoa. Né? E eu calculei exatamente a, vamos dizer assim, a eficiência total do sistema, que é o PR, Performance Ratio, né? Como 0,7358. Né? Então, assim, a baixa altitude de uma pessoa favorece a geração ao longo do ano. Por isso, a principal incerteza do estudo não é recurso solar, mas o sombreamento local do telhado, que é outro item, além da questão do aumento da demanda, tá? E, obviamente, da energia consumida. Tá? Então, aqui a gente tem um histórico da energia-alvo, tá? Tem um consumo bruto, só que deve ser descontado um custo de disponibilidade de 30 kWh por mês, gerando uma energia alvo que a gente vai ter que abater, né, com a produção de energia fotovoltaica de 2.423 kWh. Tá? Então, como é que eu determinei o performance ratio? Né? Foi, como eu tinha dito antes, o performance é 73,58, então eu considerei 96,5 para o microinversor, mais 93% para problemas de temperatura, uma perda de potência, sujidades, né, cabos, perda no cabo, né, orientação, 97%, sombra residual, né, que foi o principal item, que dá 88%, e o mau casamento entre os dispositivos, né, deu 99%. Sombreamento foi tratado como margem conservadora, porque ele está voltado ao telhado, né, que eu vou utilizar. Ele tá, a primeira água dele, que vai lá para frente da casa, ele está voltado para o norte. Então, fazendo 8 graus, né, para o norte. Então, ele, ele é cercado lado a lado por dois prédios. Mesmo sendo baixo, mas ele é cercado por dois prédios, mais ou menos de 3 andares. Então, e mesmo sendo deslocado ao fundo, né, ele vai produzir sombreamento na primeira água. Então, por isso que o sombreamento, nesse caso, tem um peso significativo na análise e na determinação da solução final. Então, aqui, potência requerida e alternativa de projeto. Né? Potência requerida é energia-alvo dividido pelo número de horas de sol pleno, vezes 365 dias, vezes o performance ratio, né? O rendimento global. Então,
Pode você realizar esses cálculos, você vai encontrar que dá 1,65 kW pico, tá? E aí eu escolhi um modo de bifacial de 625 watts pico, então quando você dividir dá 2,63 motos. Então, essa foi uma solução. Essa é a que apresenta menor capex e melhor retorno econômico. A segunda opção, tá? A gente realizou os mesmos cálculos aí, tá? Aqui estão os dados do módulo. Nós realizamos os mesmos cálculos, obtendo 2,5 kW hora. Tá? Colocamos um módulo a mais, na verdade, esses cálculos são baseados, né, no cálculo anterior, a gente colocou um módulo a mais. Tá? Fechando, deixando o inversor, microinversor funcionando na sua potência total, né, acima até, tá, da potência total, mais previsto no datasheet dele. Então, ela é mais robusta contra sombras, degradação e ampliação futura da carga. Então, essa é uma das configurações, né, com o módulo, com 3 módulos, tá? E aqui uma comparação, né, entre a área dos 3 módulos, né, o peso dos 3 módulos e a área ocupada por 4 módulos. 10,80 metros quadrados, 129,2 kg, é a massa do módulo. Tá? Esse layout que eu fiz aqui ele é conceitual, e na verdade a gente também precisa verificar a situação do telhado, mas tudo indica que é tranquilo quanto à questão da carga, que a carga, isso aqui é uma carga linear. Né? Então, se você dividir isso aqui, vai dar 12 quilos por metro quadrado. Não é um peso excessivo por metro, mas de qualquer maneira tem que ser feito uma análise. As duas alternativas atendem o limite elétrico do HMS 2000. Né? Então, aqui estão as condições, o VOC do módulo é menor que V máximo, 42,29 é menor que 65. A tensão máxima de potência e máxima potência na faixa do MPPT é de 41,5 em 16/6, 60. A corrente máxima é menor que a corrente de entrada máxima, tá? Que é 12,25, menor que 16, isso aqui já considerando os 25% lá, né? O I de curto-circuito é menor que o I máximo, que dá 16,17, que é menor que 25, e o DCAC dos módulos é 1,25. Tá? Então, a potência máxima é 2.000 VA, a tensão CA 2.200, né? A faixa do MPPT é 16/60, a tensão CC máxima é 65 volts e a corrente máxima por entrada é 16 amperes. A eficiência, né, 96,5%. Tá? Isso aqui do módulo do inversor. O HMS 2000 de WT possui 2 MPPTs e 2 entradas por MPPT. Não são 4 rastreadores independentes, né? Então a gente tem que se lembrar disso aí. O agrupamento dos módulos importa em sinais de sombra. Então aqui está outra configuração. Você tem dois módulos fotovoltaicos ligados ao MPPT-A e um módulo fotovoltaico ligado ao MPPT-B, né? Na opção de 3 módulos. Na opção com 4 módulos, você tem o MPPT-A, 12 módulos ligados ao MPPT-A e 2 módulos ligados ao MPPT-B. Tá? Então, aqui está as recomendações, né? Se deixar o módulo mais sombreado isolado em um MPPT, 3 módulos, 4 módulos, formar 2 pares com comportamento solar semelhante. Objetivo é reduzir a falta de casamento, o mismatch e perdas por sombra parcial. Então, a proteção principal fica no lado CA, pois o microinversor reduz o 3CC. Então, aqui, já lembrando, você tem um módulo fotovoltaico, esse trecho é muito curto, né? Não vai dar nem 10 metros, né? Um cabo fornecido pelo, pelo fabricante do microinversor, né? E aí cabe uma análise aqui só do QDCA, que também vai ser simples, vai ser um DPS, né? DPS-CA de 275 volts,
né? DPS CA 275 volts, VCA, mais um disjuntor de 16 amperes. Tá? Então, o QDCA com disjuntor bipolar de 16 amperes DPS CA, corrente CA no microinversor de 9,9 é mais de 25% de 11,36, cabo tronco de 4 milímetros quadrados, que é estimado em 0,53, PE, estrutura microinversor e QDCA potencializados. Tá? Aqui você tem os quatro módulos fotovoltaicos ligados ao microinversor, o disjuntor de proteção e a medição de 220 volts bidirecional. Tá? Então, aqui a homologação exige que o ponto de conexão no mesmo padrão da unidade consumidora, medidor bidirecional e placa de advertência de geração própria junto à entrada. Então, aqui está um esquemático, mais ou menos. Né? Você tem a entrada aqui com sistema de aterramento, um medidor aqui, tá? Você tem um pontalete e ele transmite aqui para uma porta de entrada com um pingador aqui, tá? Esse pingador ele desce para outro disjuntor, também na descida de 30 amperes. Então aqui eles adotaram 30 aqui, 30, o cabo é de 4 milímetros quadrados. Tá? Aqui está o sistema de aterramento, você tem a rede da concessionária, medidor, tem um PEN, né? E aqui um barramento de aqui potencialização. Tá? Esse barramento vai ter que ser construído aqui e a partir daqui a gente faz o TNCS, né? Ele vem daqui, ele bifurca para um sistema, para uma proteção, né? Para um sistema de um neutro desconectado da proteção, por questões mesmo de segurança elétrica e questão também de funcionamento do UDR, tá? Arranjo FV, tá? E aqui você vê que em relação ao norte ele está fazendo, né, 8 graus de diferença, né? Tem uma, uma diferença de 8 graus. Tá? E mais outra visualização, né? Tá? Isso aqui é um desenho, um esboço, né? Na verdade, esse medidor está dentro dessa caixa aqui. Eu coloquei só para que ele ficasse numa posição verificável. Esse inversor vai ficar embaixo desse sistema. Mas também eu deixei aqui para pudesse ser visto o inversor, as conexões do cabo e aqui o disjuntor de 30 amperes. Tá? Aqui esse aterramento, obviamente, não é na caqui, mas ele é feito na barra da calçada com uma caixinha de inspeção. Tá? Isso aqui foi feito pela concessionária. Aqui está a pronta situação do projeto fotovoltaico. Né? Aqui está um croquis, né, do telhado, os dois prédios aqui, né, e uma, a rua, né, Rua Manuel F. Firmino Nascimento. E essa é a casa número 84. Tá? As localizações geográficas, o TM também. Tá? Aqui está um diagrama de fio. Tá? Então você vê aqui o MPPT, tá certo? É um quadro de proteção que é DC de 30 amperes, né? Com DPS aqui, né? 175 volts, DCA, né? VC, não, acho que tem que ver esse DPS. O quadro de distribuição, tá? Interno, medidor bidirecional, tá certo? Ele entra com a fase neutra aqui e recebe da concessionária fase neutra. Tá? Bem, e aqui a nomenclatura utilizada. Geração mensal e crédito SCEE, né? Então você tem aqui uma comparação entre o consumo, né, que é a barra em azul escuro, né, a geração para 3 módulos e a geração para 4 módulos. Então, o consumo quilowatt-hora por ano, 3 módulos é 2,7555, né? E o crédito final é 11,9. Tá? Ok? E aqui você tem que quer dizer, na verdade não é o consumo, é a geração, né? Aqui é a geração
o sistema com quatro módulos é 3.673, tá? E o crédito gerado a cada ano é de 890,5. Com a carga atual, né, um quarto módulo gera folga com sombra real ou novas cargas, que é o que vai ocorrer. Né? Na verdade, ele tem um sombreamento relativamente elevado. Né? Aí a ideia é que esse quarto módulo inserido, ele gera uma margem operacional de segurança, justamente por isso, por causa do sombreamento e a possibilidade de novas cargas. Né? Então, a sensibilidade à sombra e a expansão de carga. A diferença de cerca de 918 kWh ano muda o risco de subgeração. Né? Então, assim, você tem um valor nominal, né, de consumo e você tem uma redução de 10% em todos eles. Né? Então, você vê que na análise com quatro módulos, né, com quatro módulos, você tem uma margem de segurança muito grande. Essa margem de segurança vai ser inserida por causa dessa questão de aumento de, da existência de novas cargas. Né? A questão de que, com esse aumento, a questão do sombreamento, que é extremamente, vamos dizer assim, limitante, é um fator limitante devido às condições de posicionamento da residência, né? E a questão também da depreciação. Né? De qualquer maneira, um modo desse ele vai ter uma determinada depreciação que pode chegar a 1% ao ano, né? Da potência produzida. Então aqui você tem a análise do capex total para três módulos, o payback de 3,13 anos, payback descontado 3,71 anos, VPL em 25 anos de R$ 23.000, taxa interna de retorno de 34,87 e o custo da energia produzida em R$ 0,45 por quilowatt-hora. Então você tem quatro módulos, os quatro módulos você tem 7.273, payback de 3,71 anos e payback descontado de 4,52, né, uma VPL de R$ 22.243,74 e um TI 29,71% ao ano. Tá? E aqui o custo de energia produzida por quilowatt-hora. Né? Então, aqui não tem como a gente medir. Né? O módulo não tem como a gente, como é que se diz? Mentir. A gente tem que dizer, quatro módulos adiciona capex de 1.245, mas a economia anual incremental é pequena no perfil atual, porque o faturamento já se aproxima do PIB regulatório. Né? O grande problema aqui é que a análise, né, desse vamos dizer assim, da viabilidade, né, de implantação, ela não depende só de características financeiras, depende também de características técnicas. Né? Então aqui você tem uma versão técnica, economia versus robustez energética, está no eixo vertical, e retorno financeiro está no eixo horizontal. Então você vê que com três módulos tem melhor retorno. Entretanto, o quatro módulos tem maior margem, né? E diante das condições em que se encontra a instalação, conversando com a proprietária, ela preferiu adotar os quatro módulos. Eu mostrei ela a vantagem, né? A questão de que mesmo se acrescentar essa diferença de R$ 1.200, você vai ter um retorno com um pouco mais de 3 anos, né? Pagamento do investimento e com a certeza melhor. Né? Então, homologação e próximos passos. Validação em campo, que já fiz uma parte dela. Projeto executivo, eu comecei a redigir esse projeto executivo. Responsabilidade técnica, isso aqui, vou pensar que vocês corrijam, né? Que eu, certamente, talvez eu abra um AIT, ainda eu vou tentar ver como é que eu vou pagar isso, né? Porque a intenção é que eu pague esse projeto. Né? Formulação, formulário de conexão, datasheet certificado. Isso aqui eu já tenho, já, instalação e comissionamento. Na verdade, os próprios datasheets já possuem, né? Ferramenta e ensaios básicos. Isso aqui eu tenho
Eu acho que não é necessário devido à própria simplicidade do sistema, mas eu coloquei aqui. Medição bidirecional, uma vez terminar tudo isso aqui, depois que eu instalar, aí eu solicito a instalação do medidor bidirecional à energia. Operação, monitoramento, limpeza e acompanhamento. Isso aqui é durante a vida do sistema. Tá? Então, solução de quatro módulos é a escolha técnica, não é que seja melhor, ela é a escolha técnica mais robusta para a implantação. Então, ela tem 2.500 kW-pico, 3.673 kWh por ano estimados, tá? E um payback de 3,71, payback simples. Então, aqui ela garante o quê? Maior folga para assombreamento para degradação e apreensão futura da carga, mantendo viabilidade econômica positiva. Ué,